se o Sincerão não rendeu, a madrugada pós-Sincerão pode dizer que deu uma rendida, né, Voz do Além? Cara, e chegou aquele momento que eu sabia que ia acontecer. Qual? Que é o momento que eu vou ter que comentar das atitudes de Lady L. Mas veio aí, hein? Mas você já trouxe aqui que você é uma pessoa que gosta de ver a Lady no jogo, mas que pra conviver seria difícil. Eu não conviveria, é verdade. Pois é, e eu vou te dizer que é difícil mesmo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso e muito mais. Então, se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality, gosta de react, umas fofoquinhas, se inscreve no canal, e seja deixa seu like, seu comentário, exatamente. O galerão tá chegando, a gente tá quase chegando em 50 mil. Vamos que Olha vamos. aí a meta, hein? É verdade. E se você quiser apoiar nosso trabalho, pode apontar a câmera aqui pro QR Code ou o primeiro comentário fixado também vai estar o link ali do Pix. É só você clicar no comentário e mandar sua mensagem e seu apoio pra gente, a gente já agradece. Vai adorar ouvir. Ontem teve o Sincerão, a gente postou o vídeo aqui como foi a tarde e a noite de ontem e também o programa. E o que aconteceu foi exatamente isso aqui, ó. A cara do Brasil era essa. A vergonha alheia, cara. Foi flopado. Olha só, não rendeu, mas deu frutos, cara. É, mas deu assim... uma maçã, uma laranjinha, não, um frutinho. Um fruto um pouco menor. Jabuticaba. Um jabuticaba. Tá. O que aconteceu até do Boninho depois ir pro Instagram dele falar, tá vendo, gente? Rendeu. Ele tentando fingir que não foi um flop. Não, porque os próprios participantes estavam falando dentro da casa. Menino ainda no ao vivo, eles não deixaram nem respirar. Yasmin falando, gente, flopou pra caramba. A Yasmin falou, a Pitel falou, a Fernanda falou. Aí a Bia falou. A menina, como é que é? A Pitel chegou a falar, gente, hoje eu acho que deu 9 pontos de audiência. De tão ruim. A Beatriz, gente, nossa, se fosse eu assistindo, e assim, eu vi que foi um flop. Ainda bem que o Boninho não mostra a cara, né? Porque senão não ia ter onde ele esconder. É, exatamente. Gente, eu vou te falar. Só que aí o que acontece é justamente isso. É importante a gente entender toda essa repercussão sobre a questão do que aconteceu no Sincerão lá dentro, não só aqui fora, porque logo depois que o Sincerão acaba, acontece ali por volta de 11h45 ali, tá conversando Davi, Isabelle, Beatriz, Matheus, Alane e Denisiane sentados na varanda, na área externa ali. Sim, então antes disso, a gente começa a ver o que o Sincerão vai provocar, que é abalar as estruturas dos grupos. É, mas o Sincerão... Vamos pensar com essa ótica? Não, eu não pensaria, sabe por quê? Não, por quê? Eu acho que o Sincerão flopou tanto que as pessoas lá dentro da casa notaram que estavam flopando e elas começaram a tentar se movimentar pra tipo assim, não, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Você acha que foi de caso pensado, então? Eu não acho que Boninho plantou nada não, entendeu? Então Sincerinho foi melhor do que o Sincerão. Porque o que acontece é que enquanto esse pessoal tá aqui na varanda, lá na frente de onde foi o Sincerão, que tinha aquela placa com os nomes das pessoas pra serem apontadas, o Sincerão que é jogado somente pelas pessoas que são protagonistas da semana. Sim. Os 4 emparedados, líder e anjo. Aí todo mundo sai e eles começam a brincar assim, vamos falar do Sincerinho? Sim. Vamos fazer um Sincerinho. E começam a eleger pessoas ali como fofoqueiro, como planta, como pessoa que faz isso, que faz aquilo. Tanto é que nessa hora apareceu a manutenção externa na televisão. E depois, quando eles começaram a jogar o Sincerinho, tiraram a manutenção. O Boninho falou, deixa esse quadro jogar. aí. Aí esse pessoal aqui não tá jogando. Só que de repente o Matheus, ele vê o nome dele lá no quadro, levanta e fala assim, estão falando o meu nome ali, deixa eu ir lá ver o que é. E ele vai sedento achando que é a Pitel, né? Quando ele chega lá, a Lady tava colocando ele como planta no quadro. Lembrando que a Lady faz parte do Quarto Fada. Quarto Fada que é aí com Denisiane, Alane, Beatriz, Marcos, Lady e Matheus. Sim. Porém, é importante também a gente lembrar outras coisas que a gente já vai falar daqui a pouco em relação a esse grupo. Tá. O que acontece é que o Matheus chega falando, como assim, Lady, você me colocou como planta? Aí a Lady fala, coloquei sim, porque eu coloquei você como planta porque eu te acho planta. Aí ele fala, mas eu me posiciono. Ela fala, não, pra mim planta não é se posicionar. Planta é ficar estático no jogo, não ter movimento. Quem não movimenta o jogo. E ela aí... ainda fala assim, planta você rega, cresce e fica no mesmo lugar. Sim, e aí a gente já pode considerar aqui uma coisa de que, pelo menos... Ai, Matheus é o exímio jogador, é exemplo de tudo? Não. Mas ele já foi líder? Já. Já foi anjo? Já foi anjo também? Acho que já foi anjo. Já foi anjo. Já foi anjo. E a Lady foi o quê? Foi nada. Foi nada. Então, até o momento como jogadora... Desculpe falar. Nesse ponto aí, eu já quero apontar. Inclusive, é muito interessante pensar que existe um enredo aí entre ela e Juninho. E eu entendo assim, gente. Olha, eu entendo muito que
Fazer casal dentro do jogo é uma coisa que não é legal porque atrapalha o jogo da pessoa. Atrapalha. Só que eu também entendo que se você não tem um enredo dentro da casa, aqui fora a gente não vai querer assistir. Você não vai entrar na edição. Então, por exemplo, Matheus e Denisiane, se eles estivessem sozinhos, eles tinham aparecido em algum momento na edição? Não. Não. Com certeza não. Eles só apareceram por conta do negócio de ai beija, ai não beija, comemora beijo, vai pro edredom. Tanto que agora já não tá aparecendo mais. Mas eu vou te falar, não é uma coisa que segura não, a pessoa não. Não, mas mostra ela pro jogo. Pode mostrar ela lá na edição, pode mostrar ela pro jogo, mas não é um enredo que segura a pessoa. Sim, mas o que eu tô querendo dizer é que a Lady tem a possibilidade do enredo com o Juninho e tá negando, e ao mesmo tempo não faz outra coisa de enredo. Porque claro que casal não é o único tipo de enredo. Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, dentro do jogo, quando vai surgindo oportunidades de amizade, de treta, de romance, de não sei o quê, é a maneira que a pessoa tem de se mostrar pro público, de aparecer na edição pelo menos. Então assim, Lady não tá aparecendo. Se ela acha que ela tá aparecendo, mas eu acho, inclusive, que isso tudo aconteceu porque de alguma forma ela queria aparecer. Você acha? Eu tenho certeza. É porque foi muito ali, né? Ela começou a falar, tá flopadíssimo, tá não sei o quê. Ela já linkando assim, tudo na cabeça tá flopado. Ela já tinha conversado com o Marcos anteriormente, que ela achava o programa morno. Aí o Marcos falou, tá chato, não tá? Tá chato. Sim. Então assim, ela já... Mas você não acha que se ela quisesse alguma coisa, ela tinha chamado o Matheus? Não. Porque ela meio que fala dele pelas costas, né? Mas ela fala na frente de outras pessoas de voz alta a ponto do Matheus ouvir e tá lá sentado no negócio e vir. Cara, mas você acha que foi tudo caso pensar assim? Ai, amor, me desculpa, mas assim, se você tá no mesmo grupo que a outra pessoa, mesmo que você não tenha uma afinidade muito grande, porque é importante lembrar que a Lady já teve uma conversa com o Matheus quando ele foi líder, falou que ele sabonetou por ele não ter indicado o Davi. Sim. Então eles já tinham um atrito. Inclusive, eu acho que o atrito deles começou aí. Eles não são pessoas próximas, é importante lembrar que o Matheus entrou no grupo Fada por conta dele ter uma relação com a Denisiane, mas eles jogam no mesmo grupo. No sentido de conviverem o dia inteiro, falarem sobre jogo, terem afinidades. Mesmo o grupo que a gente sempre enfatizou aqui, e eles lá na casa também, que não é bem um grupo. Mas um grupo. Eles não têm uma unidade, assim... de voto, mas tem uma unidade de voto. Que a gente sabe ali que dentro do Fada tem Marcos e Lady que são mais juntinhos. Isso pra mim é outro ponto. A Lady sempre comentou com o Marcos que são só os dois. E que se tivesse uma escolha entre Alane, Beatriz e Denisiane, elas escolheriam entre elas. Quando o Marcos foi pro paredão, a Lady ainda sinaliza para o Lucas Henrique, que nem é do grupo Fada, mas dorme ali no quarto, que se o Marcos sair, só sobra o Lucas Henrique pra ela ter uma afinidade. Então esse racha, ele aconteceria em qualquer momento. Aconteceria, gente. O que pra mim a Lady faz é que enquanto jogadora, ela tenta não ver que o programa tá flopado, não rendeu nada, então eu vou render alguma coisa aqui, sabe? Porque o que acontece? Ela ainda cita pro Matheus, assim, durante a briga. Eu falei da Isabelle, eu falei da Raquel e ninguém achou ruim. Só que as pessoas estavam lá, no meio do jogo, entendeu? Elas estavam ouvindo o que tava acontecendo. Agora, ele não estava ali. Então, quando a pessoa não tá na brincadeira, você não cita ela. Se você tá citando ela, você tá falando por trás. Exatamente. Né? E o que eu acho que é um dos pontos aí, é que ela fala de Isabelle, mas ela não é do grupo da Isabelle. Sim. Quando ela fala de outro fulano, o fulano não é do grupo dela. Quando ela pega e ela fala de alguém do grupo dela, ali na frente de todo mundo, principalmente sem essa pessoa estar presente, cara, ela baixa a guarda do grupo dela todo. E mesmo se o Matheus não tivesse ouvido, essa conversa chegaria até ele em algum momento. É isso que eu quero dizer. E ia dar um lance pior ainda. Talvez não seria uma briga logo ali. Eu não acho que ela ficou assim, eu acho o Matheus, pra ele ouvir. Mas se ele não ouvisse, alguém ali desse... Gente, a gente sabe como esse povo é fofoqueiro. Michel tá aqui, ó. Michel tá aqui. Se Lucas tá aqui, que aí, participa de tudo. Então, o Binho não tava aí, senão... Aí eles começam aí uma briga sobre o que aconteceu. A Lady fala que acha ele planta sim, que ele não movimenta o jogo, que ela já falou que ele sabonetou. Ele começa a falar, por que você não veio falar isso pra mim, então? Ela fala, eu falo o que eu penso. Se eu acho que você é planta, eu tenho que falar. Você nunca disse pra mim. Começa uma discussão. Tem um momento que a Denisiane, que tá aí perto, ela tenta entrar. Porque na hora que o Matheus fala pra Lady assim,
por que você não falou isso comigo? Aí a Denisiane fala, por que você não falou com ele? Aí a Lady vira pra Denisiane e fala, não se mete, a minha conversa aqui é com o Matheus. Aí ela, não, me desculpa, depois eu converso com você. Ela, não se mete, não sei o que, a minha conversa é com o Matheus. E aí, vai querer comprar a briga dele agora? Isso assim. causa outro transtorno. Enquanto isso, tá todo mundo ali assistindo, gente. Eu amo a plateia que eles fazem, cara. Tem pista premium, tem arquibancada. Tem cadeira ali, ó, a Lani sentada assistindo. Cadeira inferior, cadeira superior. Exatamente. É tudo organizado. Parece ali, um show. Nesse momento, inclusive, tava todo mundo entrando, a Yasmin vê a briga, ela chama a Fernanda e faz assim, ó. Olha ali. Exatamente nesse momento. Presta atenção no que tá acontecendo. Então essa briga, ela é uma briga assim... Amor, e a gente nem imaginava, né? Tanto é que a gente tava gravando o vídeo de ontem de madrugada. Quando a gente saiu, Oi, que briga é essa? Isso? Aí que eu fui procurar entender. E sabe o que a gente falou de uma coisa que não tem estofo? Porque assim, dá pra poder entender que a Lady já tem uma opinião sobre o Matheus, que eles não são melhores amigos, que ela já falou pra ele algumas coisas. Mas sabe quando você vê que uma coisa acontece do nada? Sim. É isso que me incomoda, entende? Tipo assim, se ela já tivesse chegado pra ele antes e falado, Matheus, você pede muita... Porque ela traz, você pede muita desculpa, mas eu sei que esse é seu jeito. E realmente o Matheus pede, a ponto do Tadeu, inclusive, falar com ele, né? Mas esse seu jeito bonzinho é seu, não sei o quê. Mas assim, eu acho que a exposição ali na frente da casa foi desnecessária. Sim, sabe? Eu acho que talvez ela não tava querendo provocar tudo isso. Ela provocou. Mas a intenção dela não era essa. Não era. A intenção dela era aparecer de alguma forma. Era aparecer. Sim, não dessa forma, entendeu? Mas eu acho que de alguma forma ela gostou, porque aí rendeu o que ela queria. Ela gostou, porque na verdade eu acho que ela fica. A Lady é muito da indireta, né? Também. Então, aí quando a pessoa vai falar com ela, que aí ela. História, entendeu? Mas se a pessoa não for até ela é muito da indiretinha. E a Lady também é muito essa pessoa que fica sempre na linha tênue entre sou sincera e falo o que penso e inconveniente, que pra mim é muito mais inconveniente, sim, né? Também acho. E aí por isso que eu falo, até porque eu já tive uma amiga, muito amiga minha, que era muito parecida com esse jeito da Lady. E ela uma vez me fez passar por uma situação que eu nunca mais falei com ela. Nunca mais falei com ela. E a gente era muito amigo, entendeu? Por isso até que eu falo aqui, eu gosto muito porque era uma pessoa realmente que eu me sentia muito bem estando do lado. Mas depois que ela fez o que ela fez, eu nunca mais, é o que a gente já conversou sobre outros momentos de outras pessoas dentro da casa. A gente já falou isso sobre momentos do Davi, da inconveniência de momentos da Beatriz, de todo mundo, que é você, assim, ser você, mas entender que quando você está num coletivo, existem pessoas de outro jeito. Não dá. E você não pode ficar expondo a pessoa assim, desnecessariamente. É o que a gente fala aqui, no ambiente de trabalho, você é o Felipe que tá aqui em casa você comigo. Fala tudo o que você pensa? Não. Quando você tá no shopping, você fala, eu vou pegar essa casquinha aqui de sorvete e vou jogar aqui no chão. Porque esse é meu jeito. Não tem isso, cara. Aí acontece que o Matheus tá conversando com a Lady, discutindo, na verdade, tem uma hora que ele vira pra Pitel. A Pitel tá ali e ele meio que fala alguma coisa, tipo assim, vocês não me conhecem tem 20 dias... como é que pode falar isso de mim? Tu não sabe quem eu sou. Aí a Pitel entra na briga, ela fala, meu anjo, mas eu não tô aqui pra julgar a sua vida. Eu tô aqui pra julgar você dentro do jogo. O que é verdade, né? Sim. Não deixa de ser mentira, porque ninguém quer... Ele fala, me conhece há 20 dias, como que você julga? Uai, a gente, inclusive, aqui fora tá julgando seus 20 dias aí, Matheus. Não tem como julgar outra coisa. E aí, eles começam uma conversa que a Pitel fala pra ele, olha, você colocou a pulseira em mim, quando ele votou nela no paredão. Queria que eu conversasse com você. Quando eu botei alvo em você, você já ficou chateado e não quis conversar comigo. Aí o Matheus vem com aquela história de que ele não ia indicar a Pitel, mas que ela não conversou com ele. Lembra que ele votou nela só por causa disso? Porque ela não olhava pra ele. Aí ela fala pra ele assim, você queria que eu ficasse pedindo perdão? Queria que eu me ajoelhasse do mesmo jeito que você se ajoelha? Então assim, você também percebe que nesse momento aí, as pessoas já estão num estresse, que elas começam a pegar nos pontos que elas consideram que os outros sentem mais. É verdade. Sabe? O gatilho foi acionado, né, cara? Aí põe todo mundo no mesmo bololô. Bololô, haha, Feliz Natal, vou desejar. Como diria MCB. Bololô. E aí acontece a partir de então que as pessoas vão começar a reverberar essa conversa dentro da casa. Denisiane fala com Beatriz e Alana que ela tá muito chateada com a Lady, que ela não devia ter exposto e que a Lady pegou num ponto fraco dela, que ela sabe que é frágil pra ela, que é a relação com o Matheus.
Quando a Lady chega e fala, você vai defender ele, a Denisiane falou que ela sabia que isso é um ponto de fragilidade nela dentro do jogo. Que a Denisiane se pergunta muito sobre se essa relação com o Matheus pode atrapalhar, então ela não gostou. A Alane vira pra ela e fala, amiga, eu acho que você tem que falar isso com a Lady. E a Denisiane fala, não se preocupa, que tudo que eu tô falando com vocês aqui eu vou falar lá. A Alane fala pra pontuar, pra não ficar uma fofoca dentro do próprio grupo, pra ela falar pro próprio público também, entender que ela não tá fazendo fofoquinha. E aí tem um momento ali da Lady no banheiro, ela tá conversando com o Michel e ela começa a falar sobre isso. Ela fala, eu sou assim, eu acho isso dele, por que eu não ia falar? Aí o negócio começa a se espalhar, tá vendo? Tá vendo como é que é? Aí a Lady pergunta, você acha que eu tô errada? Pergunta pro Michel. Aí o Michel fala pra ela assim, olha, eu acho o seguinte, eu acho que talvez ele pense que vocês jogam juntos. Aqui no jogo a gente fala muito sobre a expectativa do que o outro cria. Então talvez seja isso. Aí a Lady pontua assim, ele tá lá no grupo, mas eu tenho prioridades antes dele. O Lucas, por exemplo, é minha prioridade antes dele. Aí ela fala assim, inclusive ele nem me chamou pro VIP quando ele foi líder. E ela solta a braba, meu amor. Ela solta um argumento, não é a braba, né? Não, a braba. Que braba? Porque eu acho que foi aí que começou o maior... A maior questão dela com o Matheus. Eu acho que tudo começa aí, quando ele não chama ela pro VIP. Mas aí também... Eu acho que ela ficou muito sentida. Começa no sentido de depois continuar embolando com outras questões, tudo. né? Aí começou a bola de neve. Aí a Lady vai reclamar com o Marcos, vai falar que as pessoas acham ruim quando ela grita e com outras pessoas não acham. Que ela acha que isso é até uma questão com ela, uma questão que ela nem quer citar, porque ela não quer entrar numa questão de militância. Depois também o Matheus vai conversar ali fora, atrás da Denisiane aqui, tá o Davi, a Alane agachadas, tá também Isabelle, Beatriz e Michel. E ele tá falando que se a Lady chegasse pra conversar com ele, que ela chegasse com ele pessoalmente, né, no privado, não falasse publicamente. Nossa, achei muito feio mesmo. Até que chega uma conversa de Lady e Denisiane. Elas que durante vários momentos da noite, da madrugada, falaram que não iam uma procurar a outra. A Denisiane procura a Lady ali e elas têm uma conversa ali fora, que é sobre isso. E a Lady fala que com a Denisiane, o que ela ficou chateada foi o seguinte. Ela dá um exemplo. Se a Beatriz e o Matheus Beatriz e o Marcos estivessem brigando, e nós duas como amigas, eu falaria, pega o Marcos, separa, eu pego a Beatriz, depois eles conversam pra não dar show aqui fora. E eu fico pensando assim, mas o que você tava fazendo era dando show. Dando show, não é bem desculpe assim, falar. Né? E aí ela fala sobre essa, que ela seria imparcial. E aí ela fala sobre uma parcialidade da Denisiane de ter comprado uma briga do Matheus e não ter perguntado à Lady o que tinha acontecido. E aí a Denisiane pergunta, e o que aconteceu? Aí a Lady explica tudo que a gente acabou de falar, que ela tava no tal do Sincerinho, que ela citou as pessoas como ela citou outras pessoas também, e que o Matheus achou ruim. Aí a Denisiane fala pra ela, mesmo que eu tivesse te escutado, eu continuaria com a mesma opinião. Eu acho que você expôs uma pessoa que é sua aliada no jogo. Aí a Lady fala assim, mas eu nunca falei pra ele que eu jogo junto com ele. Sim. Eu já falei isso pra você, pra Alane, pra Beatriz e pro Marcos. Aí a Denisiane fala, ok, eu concordo, mas você também tem que concordar que de uns tempos pra cá ele tá mais no quarto e de alguma forma a gente compartilha informações de jogo. Então meio que a conversa fica nessa de Denisiane não gostou da forma como foi falado, a Lady também não gostou. Elas só expõem a insatisfação uma da outra de outra forma, de uma forma mais calma. Mas não tem um pedido de desculpa, nada, tem pelo um menos entendimento ali, né? Mas você percebe que as duas ficaram chateadas uma com a outra. Sim, né? Então aí a gente tem oficialmente um racha. Um racha, inclusive. Um racha que aconteceu mais rápido do que eu achava que ia acontecer. Comentado, inclusive, por Beatriz, Alane e Marcos. A Beatriz diz o seguinte, que ela, enquanto público, ia gostar muito de ver o grupo deles, porque ela acha que são pessoas com personalidades e individualidades muito interessantes. E ela fala, inclusive, assim, nós juntos somos uma potência. Mas ou a gente se junta, ou então vai rachar. E a Alane fala, o meu medo é esse, é rachar. Sim. Mas ao mesmo tempo que ela já disse que ela tava sentindo que uma hora isso ia acontecer. Ela fala. Porque tinha muita indiretinha. Aí a Alane concorda com ela. Eu também concordo, desculpe falar. Eu achava que isso já ia acontecer. Porque é uma coisa que eu acho que já tá engasgada na Lady já tem um tempo. Entendeu? Ela só não chegava pra dela bater perceber a real. que ela e o Marcos não são prioridades dentro do grupo, Ela né? fica falando,
tudo da Lady eu não ligo. Eu não ligo. Mas liga sim, amor. Liga sim, porque senão não tava falando. Senão não tava. Já tava compartilhando isso com o Michel. É verdade, com pessoas fora do grupo. E aí acontece uma outra. Tá ali no quarto gnomo conversando a Pitel, o Rodriguinho e a Fernanda. E aí é interessante perceber o seguinte. A Pitel solta a seguinte informação. Eu ouvi o MC Bin conversando com Raquel, com Giovanni e com Michel, que estão ali as pessoas do grupo do Puxadinho, né? Porque outras pessoas do Puxadinho saíram. E ela fala assim, o MC Bin não vai falar mais nada com a gente sobre as conversas, porque ele já tá com fama de fofoqueiro. Mas eu percebi que os meninos estão falando que eles estão no limbo. O que vocês acham da gente trazer os 3 pro lado de cá? Aí ela fala, se eles não quiserem ficar no limbo, eles vêm. Só que eles vão ter que saber que se eles entrarem aqui, eles vão jogar contra o outro quarto. Então é interessante perceber que há uma movimentação do quarto fada se rachar. Agora ele vai tentar se reestruturar. Enquanto tá tentando curar as feridas ali, o quarto gnomo já tá de olho em capturar as outras pessoas. Mais ou menos. Porque você só tá olhando que o Racha tá no quarto fada. O Racha também está no quarto gnomo. E o Sincerão deixou isso claro. É verdade. O Bin defendendo o Luigi, ao mesmo tempo que depois o Luigi foi lá... Coloca ele como fofoqueiro. Aí é a hora que o Lucas faz... Naquela primeira foto que você mostrou ali, é aquela hora que o Lucas faz aquela cara e o Rodriguinho também faz. Tipo essa assim, foto. Parça, o que você tá fazendo? Você atacando as pessoas do seu próprio grupo, Sim, né? ao mesmo tempo que Juninho também fala de MC Bin. Fernanda também fala de MC Bin. Inclusive, Pitel falou isso dentro do quarto. Sim, disse assim, olha, falou pro Juninho, você não devia ter colocado o Bin, você devia ter colocado o Marco, você tem um problema com ele, você tem que transformar o seu oponente. Sim. Aí, a Fernanda fala, eu coloquei o Bin porque eu tinha uma questão pessoal. Eu acho ótimo, porque às vezes a Pitel, ela fala, mas a Fernanda pode, né? A Fernanda pode. Aí o Juninho disse assim, mas o Marcos não é meu aliado. E essa questão, pra mim, é muito pior com um aliado. Sim. Mas, ao mesmo tempo, expõe o grupo. Sim. Então, da mesma forma que a Lady expôs ali, é verdade, exatamente, amor. Também foi uma exposição do grupo Gnomo, que não colocou nenhum oponente, colocou o próprio grupo, sim, né? Então, a Pitel tá profetizando esse racha aí que tá acontecendo. Porque ela sabe o que vai acontecer. Ela já tem a impressão de que o Luigi vai sair. Se o Luigi sai, o próximo que vai rodar é o MC Bin. Então ela tá tentando arrumar já outras pessoas. É verdade. Ela não tá pensando no grupo, meu amor. Ela tá pensando em salvar a pele dela. Então você acha que dentro dessas possibilidades, talvez surja um novo grupo? Em que misture pessoas que saem do quarto fada, que saem do quarto gnomo, se juntam, por exemplo, a Michel, Raquel e Giovanna? Mo, eu acho que vai acontecer uma tentativa. Eu acho que ela não vai se concluir. Porque os 3 lá, Michel, a Raquel e Giovanna, eles não são dessa vibe do gnomo. E se por um acaso acontecem rachas de formarem grupos menores? Isso pode acontecer, né? Rodriguinho, Pitel e Fernanda é um grupo. Alane, Beatriz, Denisiane e Matheus. Aí vem Marcos, a Lady... se junta a Lucas Henrique, que tá aí no gnomo, mas fala que tá meio pensando. Sim. Sabe? Talvez comecem a formar trios, duplas, assim, Nossa, 4... mas que confusão. Eu acho, que tá? Confusão. Os votos bem dispersos. Falando em votação, hoje é dia de paredão. Sim. Paredão formado aí por Alane, Isabelle, Juninho e Luigi. E segundo Votalhada, que faz aí essa média ponderada entre sites, youtuber, Twitter, o Juninho tá pra sair com 8%. Não façam isso, cara. Vocês viram o Sincerão de ontem. O Juninho tá pra sair com 8%. Apesar de que o Luigi não entregou nada no Sincerão de ontem, nem o Juninho. Eu tô falando do Luigi. Mas no jogo, eu prefiro que o Luigi saia. Claro que ele sai. Amor. Não, pelo amor de Deus, cara. Essa altura do campeonato, eu não sei... pode ser o jeito do Luigi, mas, cara, parece que... Ele não tem compromisso com o jogo. Ele chega lá e ele vai votar nas pessoas no confessionário e ele fica... eu verdade, não sei. É verdade. Olha, pelo amor de Deus. Inclusive, a nossa enquete aqui também aponta pro Juninho, muito próximo do Luigi, ó. Tem mais de 14 mil votos. Você vai lá na aba comunidade pra poder votar. Alane com 16%, Isabelle com 69%. Eu até votei na Isabelle pra ficar aqui. Juninho com 6% e Luigi com 8%. Sim. Lembrando... Meu medo é que vocês sabem que, de acordo com a tradição aqui,
que vocês sempre cravam, né? Quem vai sair. Até o momento então, a nossa enquete tem acertado. Até o momento ali é Juninho que vai sair. Gente, é um erro, parça. Mas a gente tem que lembrar que o Boninho, a gente até soltou um vídeo aí de fofoca da Luana Piovani, da Ado Dolabella, Vanessa Camargo. E a gente cita nesse vídeo também que o Boninho disse que tá mudando muito. Às vezes uma diferença de 300 votos. Sim. Então pode ser que a gente pode considerar que tá tecnicamente empatado. 6 e 8% é tecnicamente empatado. E é pro segundo turno, é verdade. Então, assim, é hora de você votar em quem você quer que fique, porque o próximo é quem você quer que saia. Olha, presta bastante atenção no que vocês estão fazendo, gente. Pensa. Eu gosto do Luigi também. O Luigi, pra mim, ele é uma pessoa legal. Seria uma pessoa legal. Mas, pro jogo ali, cara, essa altura do campeonato eu tô pensando em jogo, porque daqui a pouco tá todo mundo lá no Twitter xingando, falando que tá flopando com razão. Então vamos tirar ele. Eu acho que o Luigi rende memes, mas dentro do jogo ele tem tido atitudes que não são legais. É isso que eu tô querendo falar, cara. E outra coisa que eu falo também é pra Lady. O quê? Eu ia até pedir pra abrir o áudio aqui pra ela, mas... Não abre, não. Uma altura dessa eu não vou pedir, não. Mas, cara, olha, a atitude dela faz até a casa, no geral, voltar a atenção pra ela. E desconfiar dela. Porque se ela fala de uma pessoa do grupo dela... Sim, ela vira alvo rapidinho, meu amor. E lembrando que ela não recebeu um voto de nada até agora. Em paredão. Ela não recebeu. Então o povo pode olhar. A Lady agiu daquela maneira. Ela nunca foi votada. Vamos nela. É verdade. Tá vendo? Inclusive, às vezes por indireta do próprio Marcos. Porque o Marcos tá falando pra todo mundo ouvir que ele quer colocar pessoas que ainda não foram no paredão. Aí se as pessoas pensam, eu concordo com o Marcos, vou votar na Lady, que ela nunca foi. Às vezes a Lady vai até por essa ideia, Mas né? você viu que até o Marcos tem que vigiar com isso, né? Porque ele falou isso na frente de todo mundo. Depois o Rodriguinho foi lá no quarto e falou: vocês viram o que o Marcos falou? Então vamos colocar ele. Mas começar com ele aí mesmo. A Pitel já fala, mas o Marcos já foi no paredão. E realmente, ele já foi. Só que quando você expõe a sua tática pra muita gente da casa, você acaba chamando atenção pra você também. No fim das contas, Boninho, o que você fez foi só fazer as pessoas apontarem mais defeito dentro do próprio grupo delas do que fora. Exatamente. É para isso que prestou o Sincerão. E aí, se você por um acaso chegou até esse momento, hashtag Boninho acaba com o Sincerão. Acaba com isso, cara. Volta com o jogo da discórdia. Pelo amor de Deus, a pessoa segunda-feira, ela fica acordada, ela faz o esforço de ficar acordada até mais tarde. Pra assistir aquilo, Boninho. Pra ver se tem um entretenimento. Ninguém merece. Vamos acompanhar como isso vai acontecer durante o dia. E hoje tem paredão. Tem uma pessoa saindo aí que vai trazer respostas pra casa. Sim, e não me estressa não, gente. Tira o Luigi. Não me estressa não. Uma hora dessa. É isso, voz além. A gente volta o quê? Eu não sei se eu volto a qualquer momento. Se o Luigi não sair, eu não volto mais. Volta sim. Um beijo. Um beijo.